Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é VHS Viral, de 2014. VHS Viral é o terceiro filme da franquia VHS, que eu acho uma das franquias recentes mais únicas do terror, e é uma franquia criada e produzida por Brad Miska, que é um dos caras do Bloody Disgusting, o site famoso de terror. A franquia junta dois temas recorrentes do gênero, que é antologia e found footage. Ela é sobre uma coleção de fitas amaldiçoadas, e esse conceito é aproveitado para o visual found footage, os filmes gravados em casa, com câmera na mão e em fita VHS, e também acaba criando uma narrativa geral que justifica isso ser uma antologia. Geralmente os filmes da franquia VHS são uma história sobre um grupo de pessoas que por algum motivo encontra essas fitas amaldiçoadas, e cada fita que eles assistem é um dos curtas que a gente assiste, que é exibido no filme. Eu não sou tão fã de found footage assim, mas eu gosto bastante da franquia VHS, tanto que com esse vídeo agora eu acho que a franquia é a única do terror que tem vídeos separados sobre todos os filmes aqui no canal. Eu tinha falado do VHS 94 direto, eu pulei o Viral nessas análises porque todo mundo fala que o Viral é horrível, mas eu sabia que eu ia ter que assistir para fazer um vídeo em algum momento, então decidi fazer isso mais cedo do que mais tarde. Eu assisti VHS Viral então e olha só, não é que era uma merda mesmo? Esse filme parece uma sequência de escolhas que não foram muito boas para a produção. Não retorna nenhum dos diretores dos filmes anteriores. Eles tentaram transformar o filme numa crítica social foda e mudaram a coisa mais icônica dele, que são as fitas VHS. Eles mudaram para uma temática nova de vídeo viral na internet, o que só não funciona. Os curtas aqui não ligam muito para a estética do found footage, eles não tentam ser criativos com a forma igual os outros faziam nos dois primeiros filmes, e para falar a verdade eles parecem só que não estão se importando se o found footage deles faz sentido ou não. E o mais esquisito é que esse é o filme do VHS com o menor tempo de duração. Ele tem só 1h20, e além de uma história de armação que não tem pé nem cabeça, são só 3 curtas aqui. Todos os outros filmes do VHS tinham pelo menos 4. Isso porque originalmente tinha um quarto curta no filme, mas ele foi cortado em cima da hora porque ele não encaixava com a franquia. O que é um jeito bonitinho de dizer que a franquia VHS convidou um diretor para fazer um curta para eles, e o Animal foi lá e entregou um filme que não era um found footage. Só por essas características gerais já dá pra sacar que esse filme é uma zona. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram VHS Viral, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui no canal, então seja membro, apoie a gente aqui na Trecheira Violenta. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo e pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. E também já vou liberar aqui o aviso de spoilers. Igual nos outros vídeos do VHS, por ser antologia e eu ter que falar de cada curta separado, não faz sentido eu abrir uma spoiler zone depois, então eu só vou liberar os spoilers todos de uma vez aqui agora. Então é isso, e vamos nessa! A trama de VHS Viral é meio difícil de definir. São 3 curtas e uma história de armação, mas chamar ela assim já é meio forçado porque ela é uma história de armação que não arma nada. Ela é só um monte de coisa sem sentido, mas a gente vai começar por ela mesmo. O nome dela é Vicious Circles, ou Círculos Viciosos, e foi dirigido pelo Marcel Sarmiento, o cara que dirigiu o curta da Briga de Cachorro, do primeiro ABC da Morte. A trama desse curta é sobre um casal que consiste em um cara extremamente desagradável que grava tudo, e uma namorada que já devia ter metido o pé há muito tempo. Como geralmente é em filmes de found footage de terror, né? A namorada quer discutir o relacionamento, mas o que ele quer fazer, ele tá mais interessado em ver uma perseguição de polícia que tá rolando na TV. Um criminoso tá fugindo em um caminhão de sorvete. A perseguição vai passar pela rua dele e ele sai de casa pra gravar isso, achando que vai ficar viral na internet. Mas no momento que essa perseguição passa lá, a namorada dele vai pro meio da rua e desaparece. Ele fica convencido de que a namorada foi sequestrada e que ela tá no caminhão de sorvete que tá nessa perseguição. Então ele pega a bicicleta dele e se junta a essa perseguição toda atrás do caminhão. Mas a história de armação toda é um found footage que não faz sentido, porque eles só gravam do ângulo que eles querem mesmo, como se fosse um filme normal, sem preocupar muito em justificar por que tem uma câmera ali. Porque não é só a câmera que o protagonista tá na mão que grava, tem câmera em todo lugar. Às vezes eles colocam um personagem aleatório virando pra câmera e falando "Ei, você tá gravando isso?", como se fosse pra justificar uma pessoa que apareceu ali com uma câmera. Mas na maior parte do filme é só um monte de enquadramento que você não sabe de onde tá vindo e por que tá aparecendo ali.
Tipo quando o cara pula na bicicleta dele pra ir atrás do caminhão de sorvete. Se fosse só um ângulo da câmera GoPro no capacete dele, beleza, dava pra justificar. Até porque é estabelecido que o cara gosta de gravar as coisas por aí, então é capaz que ele tivesse um desses pronto pra levar. Mas os caras colocam uma câmera gravando o ponto de vista do protagonista, como se fosse o capacete. Eles colocam uma que tá gravando a cara do protagonista. Inclusive, essa mostra que não tem nenhuma câmera ali gravando o ponto de vista dele, que a gente tá vendo também. Além disso, tem uma que é o ponto de vista da bicicleta, e tem uma que tá na roda da bicicleta também. E essa última talvez nem seja a bicicleta do protagonista, já que tem outros ciclistas na trama, mas a montagem do filme faz parecer que é. Então se não é um problema de direção, é um problema de montagem. Então a conclusão é que, a não ser que o cara tenha virado e falado: caraca, sequestraram minha namorada, deixa eu só arrumar um setup de 4 câmeras pra eu colocar na minha bike aqui, antes de eu ir atrás, isso não ia ter acontecido. É só um filme que tá pouco se fudendo pra coerência de found footage dele. E esse é o tipo de found footage que também não liga muito pra credibilidade do negócio, pra gente acreditar que foi alguém que pegou e editou aquilo, aquele material bruto. Porque ele pega a fonte de câmera de todo lugar, gente aleatória na rua com o celular na mão, até câmera de trânsito dos postes. E claro, com essa quantidade de câmera diferente que tem no filme, sem você saber de onde elas estão vindo e com cortes muito rápidos, o filme fica completamente incompreensível. O que não ajuda é que a trama também é uma zona. Porque toda vez que algum dos curtas acaba e o filme volta pra essa história de armação, tem alguma coisa esquisita diferente acontecendo. E isso só te tira completamente da trama. A gente tá acompanhando o cara que tá seguindo o caminhão de sorvete pra encontrar a namorada dele. Mas aí do nada a gente tá numa festa de uma gangue de rua latina que acaba com o cara matando todo mundo com um garfo e depois disso só volta pra trama principal como se nada tivesse acontecido. E aí do nada tem uma trama de um cara gravando a mina fazendo striptease num táxi, aí ela saca uma arma e obriga ele a tirar a roupa, porque na real ela tá se vingando de uma sextape que ele vazou dela, e isso só começa a acontecer do nada, você fica olhando para aquilo confuso, se perguntando o que é isso? Quem são essas pessoas? Por que isso tá no filme? Aí o táxi vai e bate num carro de polícia que tava na perseguição e volta pra trama principal e nada daquilo fez diferença. Eu acho que o que eles queriam fazer com todos esses cenários diferentes acontecendo na mesma história é um trocadilho com o termo viral, uma coisa dos vídeos estarem infectando as pessoas. Porque o que parece é que o caminhão de sorvete, de algum jeito que não é explicado, tá fazendo uma transmissão dos vídeos do VHS pro celular das pessoas e quando elas assistem elas ficam violentas, entram em transe, esse tipo de coisa. Então o curta é sobre os vídeos do VHS literalmente ficando virais na internet. O que faz com que o curta seja uma grande crítica social foda daquelas que a gente odeia aqui no canal. Porque é claro que tem uma cena que tá rolando uma perseguição policial e aparece um monte de transeunte com o celular na mão pra gravar aquilo, falando: eu vou gravar isso, eu vou ficar viral no YouTube. Toda vez que eu vejo uma cena dessas, por mais que o escritor ou o diretor não sejam idosos, eu só consigo imaginar aquele meme dos Simpsons, do vovô Simpson gritando com a nuvem. É exatamente isso. Esse lance dos vídeos virais estarem infectando todo mundo não só é ruim, como tira o sentido do título VHS, já que não tem uma fita VHS nesse filme. E essa trama nem faz sentido, porque a reviravolta aqui é uma reviravolta que é igual a do filme 2. Que um dos personagens, no caso que é a namorada do protagonista, o tempo todo faziam parte do culto que quer gerar essas fitas VHS e espalhar as fitas amaldiçoadas por aí. O filme termina com a namorada do cara falando que ele tem que fazer um upload dos vídeos do VHS na internet, sendo que a galera já estava vendo os vídeos do VHS na internet durante todo o filme. Inclusive aparecem até trechos dos 2 primeiros filmes no celular das pessoas de vez em quando. Então, o caminhão de sorvete já estava transmitindo os vídeos e depois ele pede pro protagonista fazer o upload. Por que eles só não fizeram o upload antes, então? E o melhor ainda dessa história que não faz sentido é como o cara faz o upload, porque ele chega lá e tem um computador e o que ele faz? Ele arrasta o arquivo para subir na internet? Não. Tem um interruptor ali escrito upload, que ele liga o interruptor e faz o upload do arquivo para a internet. Esse filme parece que foi escrito por um cara que morou numa cabana isolada a vida toda dele e nunca mexeu num computador na vida. Porque não é assim que upload funciona, não existe interruptor de upload no computador. Para não falar que esse curta é de todo ruim, teve algumas coisinhas que eu gostei. O curta começa com o casal na beira de um rio seco, com o namorado falando que é um lugar importante para ele quando ele era criança, e o final do filme, que ele encontra o caminhão e a namorada morta com o celular na boca, se passa nesse lugar, então eu achei um toque legal. E eu gosto do visual do caminhão de sorvete também. Acho que é um uso bom de um visual inocente usado para um propósito macabro que é bem efetivo pro terror. Mas tendo dito isso, os efeitos aqui também são uma merda. O único momento de efeito legal nem dá pra ver direito. É quando um cara de bicicleta fica preso no caminhão de sorvete arrastado pela rua e a parada dilacera os pés dele e tudo.
O resto é vergonhoso. Tem a maquiagem na cara da mulher no final do filme que não faz sentido nenhum. E o pior de tudo é o policial sendo atropelado no começo com um efeito digital chechelento que parece um filme de tubarão do sci-fi. O VHS é uma franquia que sempre foi mais de usar efeito prático. Mas esse filme tem muito efeito digital em todos os curtas e eles são horrorosos. E eu tenho que ressaltar uma coisa aqui também, que ao contrário dos outros filmes do VHS, que a história de armação tem uma desculpa legal para os personagens estarem vendo os curtas e a gente tá vendo eles ali porque os personagens estão vendo também, esse daqui não tem nada disso. É só uma história que tá rolando que do nada é interrompida pelos curtas do filme e é isso. O primeiro desses curtas se chama Dante the Great, ou Dante o Grande, e foi dirigido por Greg Bishop, o cara que uns anos depois dirigiu Sereia Predadora, que é um spin-off do primeiro curta, o curta da Sucubo, do primeiro VHS. Esse é um curta que eu acho uma ideia muito boa, que daria até um longa-metragem de terror legal, mas que eu acho que foi mal aproveitada aqui. A trama é sobre um cara que quer ser mágico e ilusionista, mas que ele é muito ruim em fazer truques, até que ele encontra um manto, e esse manto dá poderes mágicos reais pro cara, que passa a se chamar de Dante, o Grande, e ele fica famoso, fazendo shows mirabolantes que fazem muito sucesso. Mas usar esse manto mágico requer sacrifícios humanos. Então ele começa a sacrificar várias assistentes de palco dele para esse manto, até que uma delas descobre a verdade e vira o jogo contra ele. É uma história diferente, que eu achei criativa, mas o que zoa ela pra mim é o formato. Porque com um roteiro mais desenvolvido, com um diretor mais criativo, ou pelo menos um diretor que não tivesse preso ao gênero do found footage, um filme de terror sobre um assassino mágico, eu acho que tem bastante potencial. Mas esse foi um caso raro de curta do VHS, que o found footage acabou mais limitando do que ajudando. Foi uma escolha muito esquisita, porque eles começam a contar essa história como se ela fosse um documentário de true crime feito pra TV. Estilo as fitas de Poughkeepsie, com depoimentos, recriações, noticiários e tudo mais. Eu não sou muito fã do Fitas de Poughkeepsie, mas uma coisa que aquele filme faz muito bem é esse formato. Você acredita que você tá vendo um documentário pra TV ali, que é até meio brega, estilo History Channel, assim, do começo até o final é muito convincente. Já o Dante the Great aqui, esquece que ele tava usando esse formato na metade do curta e isso é muito feio. Porque começa com tudo isso, com os depoimentos, os trechos de noticiário, a narração contando a história, a protagonista sendo interrogada pela polícia, bem estilo found footage, mas aí na metade do curta o mágico teletransporta a protagonista do interrogatório direto pro armazém dele, ou sei lá onde, e o filme deixa de lado todo esse aspecto do documentário e também do found footage. Ele continua sendo gravado igual um found footage, mas a câmera deixa de ser um personagem, o que é o mais interessante. Porque o final do curta é o Dante, o mágico, usando vários truques para matar todo um esquadrão da SWAT, e depois vira uma batalha de mágica épica entre ele e a assistente. E se tudo isso fosse gravado com câmeras estáticas, elas paradas ali como se fosse uma câmera escondida, uma coisa bem found footage mesmo, isso seria de boa. Mas não, tem muito movimento de câmera o tempo todo, só que os personagens estão sozinhos ali. Não tem ninguém pra estar operando essa câmera junto com eles. Então isso não faz sentido. Esse é o segundo curta do filme, que já quebra a própria regra da estética do found footage. Da trama, não tenho tanto pra falar. Eu gosto de alguns momentos aqui. Eu gosto do vilão mágico e como ele usa as habilidades dele, teletransportando as pessoas, matando com telecinese. E em vários momentos ele até mata a galera como se fosse um show de mágica. Tipo no final, o último cara da SWAT, que ele troca de corpo com o policial. E aí ele tira a máscara e mostra que ele tava ali o tempo todo, como se fosse uma grande revelação no final de um truque. Mas o que eu acho mais legal é como ele é cínico, ele é um vilão bom. A polícia tá lá prendendo ele, algema ele, coloca ele dentro do carro, daqui a pouco ele desaparece, ele não tá mais ali. Como se fosse um passe de mágica. Parece até uma piada, sabe? Os policiais tentando prender o mágico, mas ele fica desaparecendo na frente deles o tempo todo, e a galera vai ficando de saco cheio. As cenas que ele mata a galera são boas até, o problema é que tem muito efeito digital ruim. Alguns dos truques que o cara faz parecem trabalho de After Effects de faculdade. E tem uns que são os efeitos de demônio que aparecem na cara dele por, tipo, alguns frames só, alguns segundos, que parece que saíram diretamente ali dos filtros do Instagram. É horroroso o negócio. E o final é meio zoado, assim. Tem uma parada legal no roteiro que a assistente protagonista usa uma magia de corda que o Dante ensina pra ela mais cedo no filme pra conseguir vencer dele e fazer o manto assassino devorar ele no final. E eu gosto que a protagonista pega esse manto mágico e em vez dela começar a usar e virar a próxima Dante, a próxima mágica assassina, ela só taca fogo no negócio e acabou. Mas é claro que não acabou, porque tem que terminar com um final impactante. Que no caso é ela recebendo o manto mágico e saindo as piores mãos de computação gráfica possíveis de dentro dele, que assim é um final muito ruim depois de um final que foi legal. Acho que esse curta pode ser resumido em boas ideias, mas execução chinfrim. Mas se o Dante o Grande, o mágico assassino, quiser voltar num filme de terror na moral, eu acho que tem potencial aí. O segundo curta é o espanhol
Parallel Monsters, ou Monstros Paralelos, que tem o diretor mais conhecido desse filme, que é o Nacho Vigalondo, o cara que dirigiu um dos melhores curtas do ABCs da Morte e também dirigiu Colossal, o filme Kaiju da Anne Hathaway. Esse aqui cumpre a cota de filme que não é falado em inglês e que é muito bizarro, que virou recorrente na franquia VHS. A história desse é um cara que está construindo uma máquina no porão dele que é um portal para universos paralelos. Ele consegue abrir um portal porque em um universo paralelo tem um outro ele que também está fazendo a mesma coisa, e os dois se encontram e ficam muito animados no começo. E contra qualquer indício de inteligência básica, eles decidem explorar o mundo um do outro sem nem trocar o mínimo de uma ideia antes para saber se os mundos são remotamente parecidos. Resultado, o universo paralelo que o protagonista entra é cheio de adoradores dos demônios e todos os humanos têm monstros bizarros no lugar dos genitais. É isso. É esse tipo de filme, é um filme esquisito. Eu gosto do design desse filme. Eu gosto da máquina de abrir portal para o universo paralelo que o cara tem no porão. Eu acho que tem um visual ali que transita bem entre o feito em casa e o tecnologia incompreensível, eu acho que funciona. E o visual das genitálias monstros até que é bem feito também. Esse filme até que tem um suspense legal. Ele não começa mostrando já as genitálias monstro, né, como é de se esperar. E é uma situação que vai escalando muito. No começo parece que a mulher paralela do protagonista que ele encontra tá chamando ele pra uma orgia. E o protagonista já tá seguindo os personagens, indo pra esse momento constrangedor, quando ele chega lá e descobre um saco de órgão humano amarrado. Aparentemente eles vão fazer algum tipo de ritual que é, assim, tipo, comum pra eles. Eles só viram pra ele e falam, pô, começa aí, e o cara só fica sentado no sofá porque ele não tem ideia do que ele tem que fazer, e é muito desconfortável esse curta. Eu só fico achando que esse cara ficou tempo demais nesse universo paralelo, porque assim, ele sabe onde está o caminho dele pra voltar pra casa, é só ir pro porão. Então, quando ele chegasse ali no lugar com a galera seminua, visse um ritual satânico rolando, é só virar e falar, pô galera, então, tem que ir no banheiro. E vai embora, maluco! Ao invés disso, o personagem sai correndo da casa para explorar o mundo, aparentemente. Ele encontra um dirigível com uma cruz invertida, que é um efeito digital bem ruim, né? Aí ele, inexplicavelmente, fica lá explorando esse mundo que não é dele, lutando contra os satanistas que tem a pica monstro, e, pior de tudo, tendo DR com a mulher que não é nem a mulher dele. Mas a direção do Nacho Vigalondo é bem boa aqui, tem um suspense legal, e eu gosto no começo do jeito que eles fazem o protagonista interagindo com ele mesmo. Que os dois estão nesse universo, um espelhado do outro, e é isso que eles fazem, eles só gravam do mesmo jeito e depois espelham na pós-produção, o que é um efeito bem simples, mas que é efetivo. Tendo dito isso, eu também achei o final desse bem ruim. O cara volta pro universo dele, mas a versão pica-monstro dele aparentemente atacou a mulher dele, ela tá traumatizada e só esfaqueia o protagonista. Como a gente não sabe o que aconteceu ali com a versão pica-monstro dele e a mulher dele no mundo real, eu acho que fica meio mal desenvolvida essa trama, fica meio esquisito ali. E o último curta do filme é uma bosta. O nome dele é Bone Storm, Tempestade de Ossos, e ele foi dirigido pela dupla Justin Benson e Aaron Moorhead. Igual o VHS 2, eles decidiram fechar com o pior curta. Igual o VHS 2, esse curta estrela um grupo de adolescentes que são insuportáveis, que são todos iguais e são mal apresentados. E igual o VHS 2, esse curta é o pior found footage do bando. Ele é sobre um grupo de colegas ou conhecidos. São dois skatistas jovens, um cara na câmera e um menino rico, que querem fazer uns vídeos de skate. Para fazer um vídeo irado, eles decidem ir pro México, onde eles acabam esbarrando num terreno com um monte de macumba, invocam uns esqueletos místico esquisito, ficam lutando com os esqueletos e depois vão embora. É um filme completamente desinteressante. Ele começa como um vídeo amador de skate do YouTube e termina como uma cena de ação desnecessariamente longa e completamente incompreensível. Os jovens são todos babacas e desagradáveis, não dá pra saber quem é quem, e no fim das contas essa trama é só uma outra trama de norte-americano com medo de cultura latina, o que eu acho quase ofensivo também. Durante toda a cena de ação final, primeiro aparecem os cultistas com a cara pintada lá de caveira, e depois eles viram literalmente homens caveira, que eu acho que foi um efeito bem legal até, pra falar a verdade. Mas quando os protagonistas começam a puxar a arma que eles aparentemente têm, começam a bater com o skate na galera, eles são tão insuportáveis que a gente tá torcendo pros calaca matarem todo mundo mesmo. E o pior é que, de todos os curtas, esse é o único que tem mais ou menos um final feliz, que dois dos skatistas insuportáveis conseguem ir embora. E cara, não tem motivo nenhum pra eles ficarem ali tanto tempo quanto eles ficaram, do tipo, eles estavam num lugar aberto, não é como se eles estivessem presos em um lugar com a porta trancada. Tá vindo tipo 5 malucos dali, dava pra eles só subirem no skate e ir embora.
E a direção, como eu disse, é o pior found footage aqui. Isso porque, de novo, é muito incompreensível pela quantidade de coisa que eles tentam colocar. Cada personagem tem pelo menos 2 ou 3 câmeras. São 2 no capacete, uma que grava o ponto de vista dele e outra que grava a cara dele, e aí geralmente tem umas que são no skate, tem uma que tá na mão, e tem tanto corte pra câmera diferente, e você não sabe quem que é o ponto de vista da câmera que você tá vendo em cada momento. É impossível de entender o que tá acontecendo, então os personagens têm que ficar narrando, oh não sei quem morreu, o que também é igualmente ruim. Esse último curta é só perda de tempo mesmo. E eu podia acabar o vídeo aqui, mas eu queria falar rapidamente também do curta que foi cortado do filme. O curta do famoso diretor que não conseguiu seguir a única regra que falaram pra ele, que foi faz um found footage. Não que os outros curtas desse filme estavam seguindo essa regra muito à risca, como a gente pode ver, né? Eles estavam cagando. Mas esse último cara nem tentou. E eu suspeito que não tenha sido só por isso que eles cortaram o cara do filme, não. Eles provavelmente cortaram esse último curta porque o cara também tentou meter um curta conceitão. O nome é Gorgeous Vortex, ou Vórtice Maravilhoso, dirigido por um tal de Todd Lincoln. E é um curta que são 15 minutos de uma mulher andando por terreno baldio, não tem diálogo nenhum, e a trama, assim, pelo que eu li, é ela fazendo parte de uma conspiração que tá caçando um serial killer, que talvez seja um velho que ela mata na metade do curta, mas ainda assim depois continua com ela encontrando um monte de mulher seminua e um gremlin, ou seja lá o que é aquilo, no meio de uma sala cheia de aparelhos de TV com estática, sei lá, cara. É tipo, são só imagens abstratas. De vez em quando, o diretor ainda corta para uns planos de qualidade VHS que entram do nada, que parece que ele só falou, vou colocar isso daqui para fingir que é um found footage e entrar nesse filme aí porque eles pediram, e é claro que isso não funciona. Mas é isso, são várias cenas bizarras que mais ou menos formam uma narrativa conceitual ali. Tem uma estética bonitinha, mas no geral não quis me dizer nada esse curta. Ele me parece um videoclipe que não tem música, é isso. E a única coisa boa que eu tenho pra falar dele de verdade no final é que o demônio, o gremlin, bichão esquisito que aparece no final foi um efeito prático. Então, assim, de todos os curtas que tinham efeitos horrorosos aqui, o que foi cortado pelo menos tinha alguma coisa que parecesse ser da franquia VHS. Enfim, isso foi o VHS Viral. Como eu falei no começo, eu não tinha assistido ele até hoje porque todo mundo falava que era muito ruim. Eu assisti e achei muito ruim. Tem um curta com uma ideia boa, tem um curta que talvez valha a pena ver pela bizarrice, mas o resto eu acho que é só perda de tempo mesmo. Então eu vou tentar fazer uma média geral aqui e acho que a categoria desse filme acaba sendo constrangedor mesmo, e é isso daí.